Neste painel, subordinado ao tema Currículo, Inovação e Profissionalismo Docente, contamos com a presença do professor José Augusto Pacheco, da Universidade do Minho, da professora Ana Isabel Andrade, da Universidade de Aveiro e da professora Amélia Lopes, da Universidade do Porto. Na qualidade de moderadora deste segundo painel, teremos a conselheira Cláudia André. Então, muito boa tarde a todos. Vamos retomar os trabalhos neste seminário que nos trouxe até à Sertã, onde estamos a discutir, lembro, políticas e práticas educativas. Estamos a fazer uma reflexão com base em vários pareceres e no trabalho que o Conselho Nacional de Educação tem feito ao longo destes últimos 2 anos. As comissões que vão integrar, das quais cujo trabalho vamos falar ao longo neste segundo painel, dizem respeito às primeiras, segundas e quarta comissão. A primeira comissão coordenada pela professora Jesus Maria Vaz Fernandes, que produziu a recomendação sobre o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, contributos para a sua concretização nas escolas, onde, diga-se, uma das escolas participantes e que contribuiu também muito para esta recomendação foi precisamente o agrupamento de escolas da Sertã. A segunda comissão, que também fará parte e será alvo de reflexão neste painel, será a Comissão da Inovação Pedagógica das Escolas, coordenada pela professora Flávia Vieira, que produziu a recomendação sobre a inovação pedagógica nas escolas. E também a quarta comissão, a comissão coordenada pela professora Maria Assunção Flores, professores e outros profissionais da educação. Esta comissão produziu a recomendação que diz respeito às dimensões estruturantes da profissão docente. No fundo, e em suma, estas comissões acabam por se complementar. Refletiu-se ao longo destes 2 anos sobre o currículo, sobre a inovação pedagógica para desenvolver o próprio currículo e também sobre as dimensões profissionais de quem o desenvolverá e o aplicará, como será o caso, como é óbvio, dos professores. Por isso, porque o tempo nos contrai, peço então a atenção para o Sr. Professor Dr. José Augusto Pacheco, que passará então a fazer a reflexão sobre a primeira comissão que diz respeito ao currículo. Por favor, Sr. Professor. Então, o Sr. Professor é licenciado em História e doutorado em Educação, especialidade de Desenvolvimento Curricular pela Universidade do Minho, é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade do Minho. As suas áreas de intervenção são a teoria e desenvolvimento curricular, políticas educativas e curriculares, formação de professores e avaliação. É membro em representação de Portugal do Conselho Consultivo da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Sr. Professor, por favor. Não está? Ora, muito boa tarde. Pediram-me para estar aqui e comentar a recomendação do Conselho Nacional de Educação, apresentada publicamente em 2004, baseada num relatório técnico sobre o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória ou do chamado PASEL, uma denominação que a escola se utiliza muito na escola. Eu intitulei o PASEL Passos para a sua apropriação e consolidação escolar. Porque, lendo o estudo técnico e lendo a recomendação, há uma questão muito sensível, que é a questão da apropriação e consolidação do perfil do PASEL nas escolas e pelos professores, mas também ao nível intermédio dos departamentos. E daí que eu tivesse estruturado a minha intervenção fazendo uma breve análise curricular, porque sou do campo do currículo, e depois centrar-me mais um pouco, quer na recomendação, quer naquilo que eu trago da análise sobre esta temática. Temos de olhar um pouco para trás para compreendermos o ciclo de políticas educativas de 1986 a 2018. Publiquei um trabalho com a Joana Sousa em 2018, num livro intitulado Currículo, que está também a professora Maria de Serrodão e a professora Maria Teresa Estrela,
E nesse livro nós temos um capítulo onde identificamos desde a Lei de Base do Sistema Educativo e atendendo aos normativos ligados à dimensão do currículo, identificamos 4 ciclos. O ciclo de reforma, o Decreto-Lei 286/89, que está no seguimento da Comissão de Reforma do Sistema Educativo e da Lei de Base do Sistema Educativo, que andam par a par e que no campo do currículo, portanto, verifica-se esse Decreto-Lei em 1989. Em 2001, o ciclo de gestão curricular, o Decreto-Lei 6/2001 para o ensino básico e o 7/2001 para o ensino secundário, em que se falou muito de flexibilização curricular, e onde se fala já em competências. Em 2012, um ciclo de reforma parcial, com o Decreto-Lei 139 de 2012, e em 2018, embora tivesse iniciado, mas eu aqui cito essencialmente os normativos, a publicação dos normativos, porque este ciclo começa com os chamados projetos de inovação pedagógica e curricular, o ciclo de inovação curricular e pedagógica do 55/2018 e também do 54, mais sobre a educação inclusiva. Em relação às competências na organização curricular portuguesa, é algo de novo que já tem muitos anos. Quer dizer, algo de novo que já tem muitos anos. Mas parece que ainda estamos no início no processo de trabalhar com as competências. Eu e muitos e muitas dos que estão aqui fomos formados na chamada pedagogia por objetivos. O Sr. Bloom e companhia, a pedagogia por objetivos, dominávamos por completo essas taxonomias, as classes de aprendizagem, do domínio cognitivo, depois também do Krathwohl, domínio afetivo, portanto ainda está muito presente nas nossas aprendizagens, e há depois uma tentativa de passar por uma pedagogia por competências, e é nesse ciclo da revisão flexível do currículo em 2001 que entra a noção de competência, né? Competência que depois viria a ser proibida o seu uso por um despacho de 2011 por parte do Ministro da Educação, na altura, o Secretário de Estado. O perfil de competências, que também não é novo. O PASEO não é novo, porque já existia um perfil de competências para o ensino básico, em 2001, portanto, em 2017, agora o perfil muito mais estruturado e englobando o ensino básico e o ensino secundário, porque é a escolaridade obrigatória. O perfil dos alunos já saídos da escolaridade obrigatória é um referencial do desenvolvimento do currículo e da avaliação interna e externa, não é? Externa. Aliás, pelo despacho que determina os 4 referenciais do currículo nacional, não é? Do desenvolvimento do currículo e da avaliação, cita o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais que substituíram os programas e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que inclui também para o terceiro ciclo a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Depois ainda há para os cursos profissionais os perfis profissionais referenciais de competência quando aplicável. Portanto, são estes, trabalhamos inicialmente aqui com os 3 primeiros, o perfil, as aprendizagens e a estratégia nacional. Estes são os referenciais base. Traduzi isto num esquema e coloquei aqui o PASEO, o perfil, coloquei a estratégia nacional portanto, a estratégia nacional de educação e de educação para a cidadania, as aprendizagens sociais e deixei em aberto com um ponto de interrogação se não falta aqui um referencial. Quanto a mim falta. Pode ser um referencial que falte nos normativos ou pode ser um referencial que falte devido às práticas curriculares.
às práticas curriculares. Mas isso pode ficar para discussão, porque também não quero dizer agora o que, no meu entendimento, falta aqui. Não é? Falta aqui. Mas, analisando os documentos, os normativos e conhecendo bem as práticas curriculares dos professores, porque nas últimas 2 décadas tenho estado muito ligado à avaliação externa de escolas e agora com a observação de aulas dá-me um outro conhecimento sobre aquilo que se passa no interior das salas de aula, portanto, quanto a mim, falta aqui um referencial. A noção de competência está mais ou menos expressa nestes esquemas que têm sido abordados pela OCDE. A OCDE fala em conhecimentos, em aptidões, em atitudes e valores, portanto, sempre numa perspectiva de ação. Aliás, o quadro pedagógico que a OCDE está a elaborar, o referencial, tem como central o conceito de agência, não é? De centralidade do processo de ensino-aprendizagem no aluno e na aluna, e em 2017, no documento do PASEL, portanto, as competências são apresentadas como conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes, mas também de valores, não é? Bem de valores. Aliás, de acordo com o normativo, o PASEL está estruturado em princípios, visão, valores e áreas de competências, que constitui a matriz comum para todas as escolas, ofertas e modalidades educativas e formativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente ao nível curricular, contribuindo para a convergência e a articulação das decisões inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular, o planeamento, a realização, bem como a avaliação interna e externa das aprendizagens dos alunos. Portanto, há aqui uma definição clara que são as áreas de competências, mas que estão associadas a valores, mas também noutros documentos a atitudes, não é? Atitudes. Aliás, da OCDE fala sempre também em atitudes. E é um referencial da avaliação interna e da avaliação externa. Na Estratégia da Educação para a Cidadania, que é publicada 1 ano antes do PASEL, diz que o processo de ensino-aprendizagem e avaliação nesta disciplina, porque é a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, deve integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional desenvolvidas e demonstradas para cada aluno e aluna através de evidências. Ou seja, o conceito de competências associa-se na sua avaliação a evidências, não é? Porque está ligado necessariamente, e aqui fui às aprendizagens essenciais, é um exemplo de uma aprendizagem, é um modelo que é aplicado a todos os documentos ligados às aprendizagens sociais para as diferentes áreas e disciplinas, desde áreas e disciplinas desde o 1º ao 12º ano, e se atentarmos já à designação, portanto, o organizador, que é o domínio, as aprendizagens sociais, conhecimentos, capacidades e atitudes, que no final do ano o aluno deve ser capaz de evidenciar. Depois, as ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos, portanto, aqui a organização das situações de aprendizagem e o descritor do perfil dos alunos. Aqui aparece em último lugar. Eu tenho visto documentos de escolas, e se fizermos uma pesquisa no Google encontramos facilmente, em que o descritor do perfil dos alunos aparece em primeiro lugar e não em último. Porque aqui é esta questão. O perfil dos alunos à escolaridade obrigatória é o ponto de partida para a construção do currículo. Mas também é o ponto de chegada. Ou seja, o perfil dos alunos, e agora utilizando o alfabeto grego, é o alfa e o ômega. Não é? É o alfa e o ômega. Portanto, é o princípio e o fim. Ou seja, parte-se do perfil,
parte-se do perfil, porque o perfil tem de ser tido em conta para a organização das aprendizagens, das situações de aprendizagem, mas sempre com vista a que os descritores das evidências, os descritores operativos ou os descritores de desempenho sejam atingidos pelos alunos. Portanto, digamos que aqui há que trabalhar com o perfil no seu aspecto de ponto de partida e no seu ponto de chegada. O sistema de avaliação externa de escolas fala muito pouco de perfil de competências, fala na liderança e gestão, na visão estratégica orientada para a qualidade das aprendizagens, nos documentos orientadores da escola, que é um dos documentos que geralmente está no projeto educativo, e fala, portanto, fala também depois na prestação do serviço educativo. Questões críticas na recomendação do Conselho Nacional de Educação, que aconselho a leitura atenta, são apresentadas 12 recomendações. Essas recomendações são pertinentes, e a primeira tem muito a ver com a apropriação por parte das escolas e dos professores, não é? Questões críticas que eu considero no PASEL, tendo também em conta já as recomendações do Conselho Nacional de Educação, não é? Articular documentos curriculares e adotar uma linguagem coerente, compreensiva e fundamentada numa noção de currículo que envolve a discussão do conhecimento, da aprendizagem e suas pedagogias, porque aqui temos que falar sempre numa multiplicidade, e da avaliação, certamente da avaliação interna e da avaliação externa. É necessário articular esses documentos, não é? Mas que esses documentos sejam articulados para haver uma apropriação pelas escolas dos documentos estruturantes, onde está, de facto, o perfil dos alunos da escolaridade obrigatória, pelos departamentos. Considero que a gestão intermédia, sobretudo ao nível dos departamentos, é fundamental, e dos projetos também, para essa apropriação do PASEL, e pelos professores ao nível da planificação, da organização das situações de aprendizagem e da avaliação. Portanto, digamos que é fundamental que haja esta apropriação, esta articulação, para que não seja meramente um documento curricular que está no normativo. Ele tem algo a dizer aos professores. Ele é útil para estruturar a aprendizagem dos alunos, para determinar o perfil que devem os alunos ter ao longo da escolaridade e, sobretudo, no final da escolaridade obrigatória e no final de cada ciclo. E já é a última questão. A terceira é investir na investigação e avaliação. É crucial investir na investigação e avaliação para que seja possível monitorizar o progresso dos alunos no desenvolvimento de competências e identificar áreas que precisam de melhoria. Aliás, lendo os relatórios de avaliação externa, há quase que como um silêncio nos relatórios de avaliação externa sobre o perfil dos alunos da escolaridade obrigatória. Não aparece como ponto forte, nem como área de melhoria. Aparece como um documento quase acessório. E o PASEL não é um documento acessório na organização curricular. Ele é o ponto de partida para a organização do currículo. E, por último, promover a colaboração entre escolas. É essencial promover a colaboração entre escolas para que estas possam partilhar experiências no desenvolvimento de competências. E eu destaco estas 4 porque as considero, afinal são mais duas, criar recursos pedagógicos inovadores. É importante desenvolver e disponibilizar recursos pedagógicos inovadores que permitam aos alunos o domínio do perfil de competências. E aí está, com as tecnologias digitais e com a inteligência artificial, há um outro mundo a desabrochar nas nossas escolas, nas nossas universidades, nos espaços de formação, não é? É esse mundo que os alunos também têm que usar de uma forma responsável, de uma forma ética.
e de uma forma pedagógica. E certamente que os professores, independentemente do grau onde estiverem, ou do nível onde estiverem em termos de ensino básico, ensino secundário, ensino superior, vão usar essas tecnologias e vão proporcionar aos alunos essas novas formas de aprendizagem. E fortalecer a formação de professores. Aqui a fortalecer a formação inicial e contínua para que estes estejam preparados para trabalhar curricular e pedagogicamente o perfil de competências e que sem formação, quer ao nível inicial e ao nível da formação contínua, de facto não há mudança que seja capaz de interceptar as práticas curriculares e as práticas pedagógicas. É esse o desafio que temos, todos nós, quer aqueles que estão na formação de professores, quer aqueles que estão nas escolas, de tornar estes documentos mais operacionalizáveis e, sobretudo, de os integrar naquilo que se entende como o desenvolvimento do currículo em torno de conhecimentos, de capacidades e de valores. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Então, no âmbito da segunda Comissão Inovação Pedagógica, foi convidada a professora doutora Ana Isabel Andrade. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, francês e português, doutorada em Didática de Línguas e atualmente professora catedrática na Universidade de Aveiro. O seu envolvimento na investigação é marcado por parcerias internacionais, pelo trabalho docente que realiza, incluindo a supervisão de alunos de mestrado e doutoramento, pelo trabalho de cooperação e gestão, que lhe permitiu compreender melhor os desafios educativos nas sociedades globalizadas. Professora Ana Isabel Andrade, por favor. Muito obrigada. Começo então por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje ao Conselho Nacional de Educação e dar os parabéns pela organização deste evento e pelo convite específico para falar do trabalho da segunda comissão especializada, coordenada pela professora Flávia Vieira, sobre inovação pedagógica. Eu estruturei a minha intervenção, já peço para me avisar quando tiver 3 minutos apenas. Organizei a minha intervenção em 3 momentos: uma visão global da proposta, ou seja, a missão a perseguir por estes documentos e que pretendem ser uma ajuda para a mudança das escolas e a melhoria do trabalho que nelas se desenvolve. Uma segunda, uma reflexão sobre o currículo a construir, alguns aspectos a não perder de vista, e eu segui a organização canónica, as finalidades, os conteúdos, as abordagens que são propostas e a avaliação, e depois, finalmente, algumas inquietações, 2 ou 3 inquietações sobre a necessidade e o apoio que é preciso dar para que o documento seja, de facto, útil ao trabalho dos professores nas escolas. De uma forma simples, o trabalho produzido por esta comissão define a inovação de forma bastante clara. Eu acho que é um termo muitas vezes difícil, que nos coloca algumas questões: o que é inovar, ao mesmo tempo que aponta, e parece-me que o trabalho é bastante meritório a este nível, para além de definir de forma clara o que se entende por inovação, também aponta o sentido dessa inovação, que são aspectos indissociáveis da definição de inovação. No texto referencial para a inovação pedagógica nas escolas, define-se então a inovação como um processo de mudança, um processo fundamentado. Portanto, como eu leio a citação, a inovação pedagógica é definida como um processo fundamentado, situado e intencional de concepção, desenvolvimento e avaliação de mudanças nas práticas educativas, focando-as nos educandos e na aprendizagem e orientando-os para a construção de uma educação e de uma sociedade cada vez mais humanistas e democráticas. Portanto, o documento não nos traz nada de novo, mas é um documento que nos traz uma visão da inovação assente em muitos outros princípios e documentos já construídos. O trabalho é um trabalho de qualidade, porque é um trabalho fundamentado, na medida em que se baseia em muitos outros documentos e estudos, cuja função também desses documentos e estudos é poderem contribuir para a inovação pedagógica, melhorando as escolas, melhorando a educação, e é um documento intencional, com uma intencionalidade muito clara,
porque se destina aos atores educativos, procurando ajudar esses atores a transformar a educação, a inovar para melhorar, no sentido, de facto, de poderem contribuir para uma sociedade melhor, mais humanista, como se diz, e mais democrática. Eu vou saltar. O documento traz-nos alguns esquemas que me parecem bastante bem concebidos, na medida em que colocam o processo da inovação nas dimensões e as subdimensões do trabalho inovador, sem perdermos de vista alguns aspectos essenciais, como o sentido social, a orientação local e sistémica do processo de inovação e, essencialmente, também aquilo que já vemos hoje aqui, a focalização nos educandos e nos processos de aprendizagem. Portanto, relativamente às questões curriculares, o resultado do trabalho que nos é apresentado propõe, claro, na base dos normativos que já existem, uma gestão flexível do currículo, com um sentido social relacionado com uma visão transformadora da educação, com efeitos nos processos de inovação. A proposta não surge isolada, como acabei de dizer, surge apoiada em vários documentos referenciais, relatórios, estudos, como, por exemplo, o relatório Reimagining Our Futures Together, da Unesco, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente com o Objetivo 4, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, mas não só. A educação assume-se aqui como poder transformador e, portanto, todas as dimensões da vida humana referidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cabem aqui. Portanto, propõe-se um conceito de inovação que não é um fim em si mesmo, mas antes um processo, um percurso, ao serviço das finalidades sociais, ao serviço de ações educativas capazes de contribuir para a construção de futuros mais sustentáveis, com base em muitos princípios que todos conhecemos e provavelmente partilhamos. De uma forma global, o documento pressupõe o entendimento de currículo como algo aberto, flexível, autêntico, situado, realista, participado, dialógico e, sobretudo, com sentido. Os autores do documento colocam alguns princípios que têm a ver com a democracia, a cidadania, a participação, a aprendizagem ao longo da vida, a autonomia, a regulação, a responsabilidade, a solidariedade e a justiça que se persegue, mas também a inclusão, incluindo a inclusão digital, assente em processos dialógicos e visando a sustentabilidade e ambientes sociais mais sustentáveis e muitos outros, que é um documento, penso eu, que, com abertura para que outros sejam incluídos. Na minha perspectiva, sobretudo, o que o documento nos traz é uma reflexão sobre as possibilidades da escola poderem criar uma visão de futuro, ou seja, trabalharem sobre essa visão de futuro com os alunos e, portanto, de facto, em termos globais, relativamente ao sentido social, podemos ler que se trata fazer inovação educativa, trata-se de conceber o projeto educativo da escola por referência a uma visão transformadora da educação, promovendo uma visão partilhada da missão e dos valores da escola, como pilar de referência para iniciativas de inovação pedagógica. Mas, num outro nível, o da orientação sistémica, promover a partilha das iniciativas de inovação pedagógica na escola e fora dela, favorecendo a construção do conhecimento profissional coletivo e a transferência dos processos de inovação entre contextos similares, e aqui fala-se de redes de escolas inovativas, de trabalho colaborativo na educação. Mas também a focalização ao nível dos educandos, assumir a gestão flexível do currículo no desenvolvimento de abordagens centradas nos educandos, nos alunos e na aprendizagem como eixos centrais do trabalho educativo. Portanto, trata-se de uma focalização, de uma gestão do currículo que o abra à pluralidade dos trajetos e vivências dos educandos. Eu vou só ler aqueles que estão sublinhados. Possibilite trajetos e ritmos de aprendizagem pessoais e que valorize a voz dos educandos. E aqui escolhi estes propositadamente, porque são todos importantes, mas eu escolhi estes porque me parece que este é um dos grandes desafios, como já aqui também foi referido, a centração sobre os educandos que são outros, que não tínhamos na escola há 10 ou 20 anos atrás, e nesta medida me parece a importância, por exemplo, de as propostas inovadoras e o trabalho
de inovação, abordar, por exemplo, o espaço autobiográfico dos sujeitos, dos educandos, refletindo sobre a importância de olhar a sua experiência, o seu repertório experiencial ou o seu repertório de conhecimentos, mas também o repertório das línguas que dominam, para a compreensão do mundo, que é a compreensão também do passado, e para ordenarem a complexidade do presente e poderem projetar o futuro, por exemplo, na visão de Popkewitz. Portanto, penso que o documento abre imensas possibilidades de trabalho aos professores, e esta ideia da pluralidade dos trajetos e vivências dos educandos como um eixo organizador da inovação educativa, uma atenção aos ritmos de aprendizagem pessoais, mas sobretudo à voz dos educandos e à forma como os educandos se expressam, comunicam e transferem conhecimentos para a escola e para a sua aprendizagem. Relativamente aos conteúdos, e baseando também num trabalho que realizámos na Universidade de Aveiro, penso que o trabalho remete para um currículo, sobretudo, capaz de trabalhar questões sensíveis e problemáticas, questões que nos afetam, com a participação dos educandos na escola, a participação e a escolha de tópicos e questões por esses mesmos educandos, como lemos, por exemplo, no referencial a propósito de uma proposta da OCDE, sublinha-se a importância de competências transformadoras, por exemplo, a competência antecipatória, que é uma das competências teorizadas nos referenciais da educação para a sustentabilidade, como a capacidade de criar futuro, competências necessárias para fazer face aos desafios do mundo atual e redesenhar o futuro. O referencial que o Conselho Nacional de Educação também nos apresenta, por exemplo, insiste na ideia de criar novo valor, reconciliar tensões e dilemas na abordagem curricular e contribuir para um assumir de responsabilidades por parte de todos os intervenientes no processo educativo. Como conteúdos podemos ter vários, mas os direitos humanos, as migrações e a inclusão, o desperdício alimentar, e são variadíssimos, a democracia e a liberdade, as alterações climáticas, o ambiente e os recursos naturais. E todos estes conteúdos no texto e na voz dos autores do documento remete-se para uma abordagem dialógica e já vamos ver também colaborativa entre todos, em que se abre a possibilidade de diferentes abordagens. Portanto, relativamente às abordagens, eu penso que as abordagens preconizadas neste documento são focalizadas nos educandos, para que permitam compreender de que forma podemos construir pedagogias mais alinhadas com uma visão humanista e democrática da educação, mas são abordagens que não são apenas, mas o texto remete para inúmeras abordagens. Aliás, no texto diz que não existem abordagens pedagógicas infalíveis e adequadas a todos os contextos, cabendo aos educadores encontrar os melhores caminhos. Portanto, a inovação exige, de facto, um trabalho colaborativo, como se lê no texto, e as abordagens são variadíssimas, como intertransdisciplinares, pedagogias dialógicas e participativas e abordagens centradas nos educandos e nos seus repertórios. Portanto, eu acrescentaria abordagens plurais, integradas e integradoras. Na área da educação em línguas, a noção de abordagem plural é uma noção que ganhou algum espaço, como abordagens que são interculturais, interdisciplinares, utilizam a didática integrada e a intercompreensão, mobilizam imensos recursos, centram-se sobre os conhecimentos dos educandos e permitem, por exemplo, introduzir na gestão curricular as línguas dos alunos, mesmo não querendo a escola ensinar essas línguas, mas permitindo que as abordagens possam contar com outros atores que ajudam na gestão do currículo. Relativamente à avaliação, apenas dizer que o documento e a recomendação propõem uma avaliação para a aprendizagem,
uma avaliação como aprendizagem, considerando o educando responsável pela autorregulação da sua própria aprendizagem, sobretudo apostando os educadores e aqueles que intervêm nos projetos de inovação educativa no feedback, como um elemento importante no diálogo educativo, criando espaços de reflexão sobre a aprendizagem para todos os intervenientes. Para terminar, e porque o meu tempo está a acabar, eu penso que o documento levanta, mas haverá mais trabalho ao nível do Conselho Nacional de Educação, coloca a questão de como utilizar e se os professores estão preparados para a utilização deste referencial, que no fundo faz uma sistematização de muitos outros documentos, muitos outros estudos, qual o apoio que é necessário para que as práticas inovadoras surjam de facto no terreno e haja tempo e disponibilidade para que tal aconteça e para que todos se envolvam em projetos inovadores. E eu não podia deixar de trazer, porque me parece que é uma questão central, e porque no relatório do Conselho Nacional de Educação aparecem 18 cenários para trabalhar a inovação na escola, eu não poderia ter de deixar esta e as línguas e o que fazer, de facto, com as línguas como objetos do currículo e espaços de construção curricular, na medida em que são um dos elementos que mais problemas têm causado aos professores, mas que não podem deixar de estar na escola se queremos centrar a inovação sobre os educandos, as suas vozes e os seus repertórios. E termino dizendo que este referencial é de facto um referencial que nos permite compreender o que significa a inovação pedagógica, coloca um enorme desafio às práticas educativas e aos atores do terreno, aos atores educativos, ao nível da escola, da sala de aula, dos espaços digitais, e parece-me ser uma inspiração para os atores educativos, em colaboração, poderem desenvolver ações inovadoras e se desenvolverem profissionalmente com essas mesmas ações. Obrigada. E passamos de imediato, então, à professora Amélia Lopes, que no âmbito da 4ª Comissão, ou seja, professores e outros profissionais da educação, foi convidada para fazer uma reflexão sobre a Recomendação 3/2024, Dimensões Estruturantes da Profissão Docente. A professora Amélia Lopes é professora catedrática da Universidade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, onde leciona, onde investiga sobre formação de identidades, comunicação, supervisão, formação de professores, ensino superior, educação doutoral e metodologias de investigação. Foi em diversos mandatos vice-presidente do Conselho Diretivo, membro do Conselho Executivo, presidente do Conselho Pedagógico e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. É coordenadora com Rui Trindade do Observatório da Vida das Escolas. Desde maio de 2024 é presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Por favor, professora. Muito obrigada. Senhor Secretário de Estado, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, todos os presentes nas suas diversas origens, aos professores também deste país, gostava de salientar os que estão aqui e os que não estão aqui, mas que têm feito da educação uma das dimensões de que mais nos devemos orgulhar. Também aos investigadores em ciências da educação. É notório o impacto que a investigação em ciências da educação teve na sociedade portuguesa a partir do final dos anos 80, e também às autarquias que tiveram um papel determinante e continuam a ter na qualidade da educação. Eu vou falar do trabalho da 4ª Comissão, que é sobre os professores e os outros profissionais de educação. O trabalho desenvolvido pela 4ª Comissão abrange todas estas atividades que aqui podemos reconhecer e, claro, que elas convergem, digamos, a recomendação número 3 de 2024 é um ponto de chegada e um ponto de partida para várias iniciativas desenvolvidas no âmbito da 4ª Comissão. Eu gostava de relembrar a metodologia de trabalho, penso que é algo que temos que também intencionalizar e aprofundar e que o Conselho Nacional de Educação utiliza e que passa pela participação da comunidade científica e educativa no debate
Contam-se aqui as auditorias que foram utilizadas para esta recomendação, mas não só, a explicitação de perspectivas diferenciadas dos diferentes atores sociais, o desenho do estado da arte, a análise documental, a revisão da literatura, o diálogo aberto dentro da própria Comissão, a preocupação de organização e síntese das principais ideias, tradução em recomendações e depois divulgação e debate dessas recomendações. Temos que lembrar que o contexto de emergência de toda esta produção, de 2022 a 2024, é esse o tempo que está em causa, tem por trás um reconhecimento de que, digamos, o exercício da profissão docente se transformou de uma forma tão profunda que alterou também o modo de recrutamento dos professores. Portanto, o recrutamento do professor, a chamada vocação, que é um termo um pouco, mas que dá jeito de utilizar porque entendemos-nos, alterou-se bastante. E para isso, nós tivemos estudos do Conselho Nacional de Educação de 2016 e 2019. Curiosamente, só começamos a falar muito disto como problema em 2022, depois do relatório do professor Luís Catela, coordenado pelo professor Luís Catela Nunes. Ora bom, o contexto tem a ver, já se falou aqui muito disto hoje, com a transformação do papel da escola e da relação com a sociedade inevitável. No século XIX não se podia ensinar da mesma forma que no século XXI. E, portanto, nós temos do século XIX ao século XXI há mudanças sociais que obrigam a uma alteração do exercício da profissão. Do ponto de vista das ideias em educação e da sua concretização, nós passamos por um tempo de tradição, que nem era vivido como tradição, para um tempo de transformação. Isto não é só em Portugal. Eu fiz em tempos uma comunicação em Manchester em que falava dos diferentes momentos da evolução da escola, do sistema educativo e dos professores em Portugal, e as pessoas depois disseram-me a debater, bom, em Inglaterra foi na mesma. Neste caso estou a dizer Inglaterra porque não tenho a certeza que seja o Reino Unido. E, portanto, houve um período de transformação, de valorização da escola, de valorização do trabalho dos professores, e que depois se começou a esbater, sobretudo, dependendo dos países, mas em Portugal, sobretudo a partir do final da primeira década do milénio, que transformou profundamente a identidade do professor, ou os modos de ser professor, alterou-os profundamente, retirando, no fundo, aquilo que é conhecido como o profissionalismo dos professores e que tem a ver com a possibilidade de criar e de construir conhecimento, de fazer com que alunos que não aprenderiam sem eles aprendam e de colaborar com os colegas em projetos de dinamização e transformação. É isto que prende os professores às escolas. Estou a dizê-lo com base em investigação, mas não tenho tempo para estar a falar disso com mais profundidade. E é como se a sociedade tivesse feito greve à docência, não é? Como quem diz, assim não queremos ser professores e, portanto, nós vamos ter que pensar em reconhecer, organizar e pensar de outra forma a profissão docente. O que manter, o que abandonar e o que reimaginar, poderemos dizê-lo assim. A questão é mesmo o que é que faz desistir de ser professor ou o que é que faz ficar para ser professor. Isto começou a ser discutido há muito tempo. Curiosamente, a OCDE tem esta publicação de 2005. Ora, grande parte das questões que foram transformadas e alteradas no sistema educativo português desse ponto de vista, curiosamente, surgiram depois. Ou seja, nós estamos sempre a fazer 20 anos depois aquilo que outros países já chegaram à conclusão que não resulta, que desprofissionaliza em vez de profissionalizar. E isto também, posso dizer de novo com base em investigação, apenas ponho aqui esta referência, porque dá consistência a esta ideia, não é uma ideia de opinião ou ideológica, não. De facto, este trabalho que temos vindo a realizar permite-nos dizer que os professores perderam grande parte do entusiasmo e da razão de ser professor. Eu não estou a falar de todos, nós sabemos que há professores de todo o tipo, assim como há médicos de todo tipo, contabilistas, economistas de todo o tipo. Estamos a falar daqueles que nós queremos que fiquem presos ao sistema educativo. E esses, sim, abandonam quando não deixam que eles
exerçam o seu profissionalismo, a sua área de decisão, que é isso que define um profissional, é ter uma área de autonomia e liberdade para exercício do seu saber profissional. O relatório técnico de dimensões estruturantes da profissão docente vem nesta perspectiva, é um documento muitíssimo completo, que no fundo congrega todas aquelas metodologias de que eu falei no início, para dar origem à recomendação número 3, e tem, a recomendação número 3 tem uma coisa que nós não encontramos no relatório técnico, mas que eu aproveito aqui para relembrar, e que são as componentes da profissão docente. Nós dizemos muitas vezes que é complexo, que é difícil, criticamos até, dizemos que falta e continuação e tal, mas nós esquecemos de que o professor não só tem estas componentes todas que aqui estão, intelectual, e eu sublinho, intelectual, mesmo quando é de pré-escolar, e criativa, relacional e emocional, ética e política, coletiva, investigativa e técnica. Mas isto no professor não é somado, não é acumulado. Ai, agora esta e também esta e também esta. Não. É tudo isto transformado em função da sua intencionalidade e da sua agência. E isso é que o somatório de áreas de formação não dá. Não dá, sobretudo apenas as áreas de docência isoladas das outras, ou as áreas da didática isoladas da pedagogia. Ora, a recomendação organiza-se em 4 eixos ou dimensões. Reforçar, eu vou utilizar a ordem que eu pretendo, não é nesta ordem que aparece em primeiro lugar a valorização. Reforçar o contínuo da formação, condições de exercício da profissão, profissionalismo docente e valorização da profissão docente. O reforço do contínuo tem a ver com aquilo que muitos autores falam e que tem a ver com a coerência entre o tipo de recrutamento, por exemplo, o tipo de formação inicial, o tipo de indução e o tipo de formação e desenvolvimento profissional que temos depois. Há aqui uma coerência e muitas vezes a falta de coerência é o que leva a abandono, porque há disparidade entre as diferentes expectativas. De qualquer modo, de todos estes aspectos que aqui são referidos, eu gostava de sublinhar a ideia de repensar o modelo de formação inicial, enfatizando a importância das ciências da educação e promovendo múltiplas literacias. É falado também, a indução é muito importante, esse trabalho está em andamento, a dimensão coletiva da profissão, as parcerias, mas aqui parece-me que é o mais importante e eu sublinharia a importância das ciências da educação na formação de professores. As condições de exercício da profissão não são os edifícios como era no princípio. No início, nos anos 70, nos anos 80, os professores encontravam situações de trabalho, não era só no primeiro ciclo, não era só no pré-escolar. No pré-escolar às vezes nem havia escolas, havia educadores, mas não havia escolas. Não, era em todos os níveis de ensino que estavam a querer receber todos os alunos que nós queríamos que aprendessem, e as famílias também, e que era preciso fazer escolas em todo lugar. E assim foi. Ora, isto nós sabemos que hoje temos uma grande maioria de escolas com excelentes condições do ponto de vista material, portanto não é disso que se trata. Trata-se das condições de exercício do trabalho docente como trabalho intelectual e relacional. E isso é sublinhado na recomendação, que se trata de reforçar a centralidade da ação curricular e pedagógica dos professores. Este é o campo da profissão docente, o campo curricular e pedagógico. Normalmente estes professores empenhados, dedicados, eles podem estar um momento ou outro em funções de chefia, aqui ou ali, mas eles voltam para a sala de aula. Eles gostam de exercer essa possibilidade de mudança, de interferência no futuro dos alunos. E, portanto, temos também aqui outros aspectos, as condições de estabilidade, a ligação entre o profissional e o pessoal, o trabalho individual e colaborativo, que faz parte da profissionalidade do professor, colaborativo. O professor gosta de colaborar, este professor que se dedica, que inova, digamos assim, vamos falar neste sentido. Penso também ser importante sublinhar o reforço de medidas que permitam a concretização do trabalho, incluindo tempo para reflexão e indagação da prática. Dissemos, todos nós sabemos, trabalhamos na universidade, sabemos que sofremos exatamente a mesma coisa. E os professores nas escolas ainda trabalham com gente mais pequenina, não é? E eles precisam de tempo. Nada do que possamos dizer pode ser feito e realizado
se não tivermos tempo. Isso é muito importante. Em relação ao profissionalismo, trata-se, sublinho também, 2 aspectos: criar condições de autonomia profissional, centralidade, de novo, da dimensão curricular e pedagógica, e as componentes ética e relacional. Ética e relacional. Comunicar dá trabalho. Comunicar bem para produzir trabalho de qualidade dá trabalho. Como elementos centrais do profissionalismo docente, e implementar programas de mentoria e de supervisão, também muito importante, tem sido muito debatido. Temos que discutir que tipo de supervisão é esta e, portanto, não queria deixar de sublinhar isto aqui, mas queria pôr a tónica, sobretudo, na primeira dos sublinhados que aqui faço. Desculpem, deixem-me só confirmar isso. Em relação à valorização da profissão docente, certo? Em relação à valorização da profissão docente, é esta valorização pela sociedade e que passa pelo conhecimento do que a profissão é e de como se exerce. Eu penso que todos nós vamos ter que fazer um esforço para saber como é que a profissão hoje se exerce. E quando aqui é dito esta visibilidade, é a visibilidade da sua realidade, contos cor-de-rosa, não vale a pena, mas também na sua beleza, porque aqueles que ficam no ensino reconhecem beleza ao ato que exercem, aos atos que exercem todos os dias e nos quais podem até às vezes sofrer um bocadinho, mas que depois os faz sentir muito realizados. Isso acontece com todos nós. O esforço é uma condição de sucesso e de bem-estar. O critério de acesso à formação e à profissão, os critérios de acesso, não podemos primeiro confundi-lo com as classificações. Em todas as profissões hoje em dia, um 18, um 17, não nos diz nada sobre a qualidade daquela pessoa. E nós podemos ter bons alunos e não ter bons professores. Podemos ter bons médicos, bons alunos de medicina e não ter bons médicos. Isso é, em todo lado sabemos que é assim. Claro que depois temos a outra dimensão, sem a qual, hoje em dia, os jovens de hoje não são como os jovens dos anos 70, não estão nas mesmas condições, os índices remuneratórios e as condições de progressão. Portanto, nós temos, sintetizando, e penso que vou começar a terminar, eu gostaria de enfatizar, e de uma forma relativamente rápida, sem me poder debruçar com muita exaustão sobre estes amplificadores que eu tento utilizar aqui, não é? Do amarelo para o amarelo, do verde para o verde. Mas, quanto a reforçar o contínuo da formação, não vou ter tempo para explicar. Nós precisamos, desculpem eu usar esta palavra, nós precisamos de teoria boa. Teoria. Nós precisamos de conhecimento. Cada vez nós temos menos conhecimento. Temos muita informação, temos muitos dados, mas não temos conhecimento. E, portanto, nós precisamos de conhecimento. E esse conhecimento a este nível necessita de uma teoria da mudança. Nós temos que ter uma teoria da mudança. Como é que se muda? Como é que se muda? As pessoas pensam que se diz e muda. Se fosse assim, já estava tudo mudado. Em relação às condições de exercício da profissão, uma teoria de educação escolar. Nós ouvimos aqui de manhã várias informações sobre a educação. No caso espanhol é de uma forma que não é exatamente igual à situação portuguesa. Mas nós temos um grande autor português, reconhecido em termos mundiais, que é o professor António Novo, que é o grande investigador da profissão docente e da educação escolar. E outros que nós temos, grandes investigadores que estão aqui e que trabalham especificamente esta questão. A educação escolar tem especificidades. A educação escolar, o schooling em inglês, a educação pública, alargada, tem especificidades. É preciso saber quais são as grandes mensagens que nos envia. Em relação ao profissionalismo, uma teoria da profissão. Muitas vezes também falamos dos professores e do que lá se faz e do que eles fazem, sem termos uma teoria da profissão. O que é isto de ser professor? Hoje, nas nossas sociedades, finalmente, em relação à valorização da profissão, eu diria uma teoria da comunicação. Eu poderia dizer comunicação social, mas eu não quero só referir-me aos mídias. Nós temos que ter eu poderia dizer uma teoria da contenção, porque a contenção é o primeiro passo para a comunicação. É não desatarmos a dizer aquilo que nós achamos, aquilo que experimentamos, aquilo que vivemos ontem. Não, de facto, temos que aprofundar, olhar com mais atenção
e elaborar formas de comunicar social, individual, grupal, individual e coletiva, sem a qual nós não avançamos. Só dizer-vos, portanto, a comunicação, nós temos que transformar as formas de comunicação, este para mim é uma questão importante. Claro que as formas de avaliação estão muito relacionadas, mas temos o presidente do CNE, que é especialista nesta área, mas isso é inevitável, transformar também algumas visões que temos da avaliação na sua relação com a comunicação para a transformação. E deixo estes versozinhos do Luís de Camões, que afinal estamos a comemorar os 500 anos do seu nascimento. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. Ora, muito obrigada, professora Amélia Lopes, por esta reflexão. E considerando a limitação de tempo que temos, vamos deixar efetivamente o público colocar alguma questão mais imediata e pertinente que exista ao painel, a um orador em especial ou a todos. Pedia só que se identificassem no início e, se for o caso disso, se dirigisse exatamente ao orador ao qual quer fazer a pergunta. E, portanto, solicito então a todos que se manifestem se tiverem intenção de fazer alguma questão, alguma dúvida, alguma observação. Por favor. Vamos fazer 3 questões e depois fechamos o período de debate. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muitos parabéns pelo evento e por todas as partilhas e por todos os conhecimentos que todos os palestrantes têm estado a partilhar. O meu nome é Tânia Teixeira, sou mãe e trabalho e represento uma empresa aqui na Sertã que se chama Odisseia Portugal, da área das ciências cognitivas e comportamentais. De facto, quando vi a publicidade em relação ao evento, chamou-me muita atenção e fiz de tudo, alterei todo o meu trabalho para poder estar presente, porque trabalhando eu com crianças e com os pais das crianças, nós temos tido uma voz e uma ação, uma missão, digamos assim, porque trabalhamos diretamente com crianças, vamos chamar-lhe neurodivergentes, se bem que isso todos somos, não é? Mas de facto vemos as dificuldades que estas crianças e os seus pais têm na escola, no contexto escolar. E não só no contexto escolar, também no contexto social, não é? No geral. Eu deixava aqui, se calhar, um ponto de reflexão, não sei se isto será uma pergunta, mas gostaria também de saber a vossa opinião. Falamos aqui das ciências da comunicação, da educação, desculpem, mas eu trabalhando na área das neurociências, e permitam-me também puxar a brasa à minha sardinha, qual é que é o impacto que as neurociências têm e realmente na forma como se criam estas políticas e estas práticas educativas. De facto, parece-me emergente que olhemos também para o funcionamento do cérebro para perceber como é que nós podemos ajustar e adequar a forma como se educa. E pronto, basicamente é isto. Gostaria realmente de saber também a vossa opinião. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais uma questão para juntarmos a este desafio, chamaria-lhe mais desafio até que questão. Não sei se... Bom, existe mais alguém? Muito bem. Boa tarde. Relativamente ao que foi apresentado, Anabela Soares, do Agrupamento de Escolas de Arganil, relativamente ao que foi apresentado, não deveria haver também um referencial digital nas nossas escolas? Realmente também o professor José Pacheco, temos o referencial de educação para a cidadania, o perfil, mas eu penso que, não sei, gostaria de colocar essa questão ao painel. E também na profissão docente, se também um lado do referencial ou das competências também não devia estar dedicada a essa área de digital. Obrigada. Muito obrigada. Última questão. Alguém quer colocar? Não vislumbro
nenhuma intenção, então vamos, se estiver errada, avisem-me, por favor, que eu não vejo bem lá para baixo. Se não houver, então, mais nenhuma questão, vamos, então, ouvir os professores José Augusto Pacheco, Ana Isabel Andrade e Amélia Lopes, sobre então, a resposta a este desafio, a estes dois desafios que aqui temos. Então, talvez comecemos aqui pelo professor José Augusto Pacheco. Muito obrigado pelas questões. Em relação à referência digital, existe ou não o documento, as práticas já estão bastante interceptadas pelo digital, não é? Aconteceram, ou estão a acontecer as provas digitais, digamos que o próprio currículo está a mover-se para o digital, o currículo em si, não é? O currículo que era organizador de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores e que está formatado muito, ou estava formatado em programas, agora em aprendizagens essenciais, ele está a mover-se claramente para o online. O acesso ao conhecimento está muito mais facilitado, o que traz também muitas desigualdades e pode acentuar as desigualdades porque o acesso ao conhecimento e a essas bases digitais não é igual ao nível de todos os alunos, e também traz outros problemas, sobretudo a questão da informação, do conhecimento verdadeiro e da desinformação, teorias de conspiração, etc., etc. Digamos que é cada vez mais relevante o papel do professor, não é? Porque o professor será alguém que ajuda o aluno a identificar essa informação, esse conhecimento, e o papel da escola é, essencialmente, a transformação da informação e conhecimento, um conhecimento que é validado cientificamente. Portanto, o referencial do digital, nós temos o referencial das aprendizagens sociais, da educação para a cidadania, temos, portanto, o referencial do perfil. Há uma das áreas das competências que já inclui as tecnologias, não é? E essas tecnologias têm que ser interpretadas como sendo as tecnologias digitais e as tecnologias de inteligência artificial. Porque nós poderemos dizer que na escola elas não existem. Sim, existem. E os alunos usam-nas. E utilizam-nas na preparação das atividades escolares. E os professores também as estimulam, inserindo-as no seu quadro da organização das situações de aprendizagem, porque não é possível fechar os olhos a estas tecnologias emergentes e às tecnologias de inteligência artificial. Em relação às questões neurocognitivas, sei sobretudo daquilo que tenho lido do Manel Damasio, não é? Um grande académico e teorizador destas questões, e certamente que estamos ainda num processo de aprendizagem e de descoberta, não é? Não tenho assim muito mais a acrescentar relativamente ao referencial das competências. Existe o DigiComp, que é um referencial de competências digitais europeu, que está traduzido e adaptado para português e que está disponível. E, portanto, é um referencial. Não nos faltam referenciais a todos os níveis disponíveis para podermos em todas as áreas da educação. Relativamente às neurociências, eu penso que o que poderia dizer é que o currículo de formação, pelo menos o currículo de formação inicial de professores, contempla uma dimensão nessa área, e penso que a recomendação e o decreto que vem reforça um pouco essa componente do conhecimento do professor mas o professor é um profissional que tem que tomar muitas decisões em contextos complexos e variados, e aquilo que tem que saber provém de múltiplas áreas, sem desmerecer o que acabou de dizer, mas é uma das dimensões, pode ser uma das dimensões do conhecimento profissional docente. Como vimos, inclui várias dimensões, é complexo e é uma profissão do agir
do saber, mas também do agir e do agir em situações de complexidade e com outros profissionais. Falou-se de manhã das equipas multidisciplinares e, portanto, do apoio que os professores podem ter e devem ter a outros níveis. Professora Amélia Lopes. Assim, em relação às neurociências, todo o conhecimento é importante. Um professor é um intelectual. Eu gosto de dizer em primeiro lugar. Agora, não é um intelectual de ficar em casa a ler livros, não é? Tem que os ler e depois tem que os transformar em atividades, em ação, em relações, sentimentos, etc. Mas todo esse conhecimento é extremamente importante. Muito daquilo que as neurociências nos têm trazido são coisas já intuídas no contexto da psicologia cognitiva e que ela vem, no fundo, comprovar que estavam bem intuídas. Mas não é só isso, não é só isso. Seja o que for, o professor, quanto mais conhecimento tiver, e volto a dizer, não é um conhecimento que acumula, porque daqui a pouco não é disso que se trata. É um conhecimento que a pessoa informa-se, os professores fazem-no se tiverem tempo. Eles preparam as aulas, eles preparam o que fazem. E claro que as neurociências e tudo que possa surgir de novo, como, por exemplo, a inteligência artificial, é um novo elemento com que as pessoas têm que lidar, que é uma característica que eles têm, não é? É estarem sempre a ter que lidar com as coisas novas. Para acompanhar essa geração que é sempre nova à frente deles, não é? Que é outra coisa também muito interessante da profissão docente. E depois a questão da inteligência artificial, ou das tecnologias, não é? Ainda antes da inteligência artificial, nós tivemos alguns projetos no contexto da tecnologia, estou a apontar assim porque era com a Universidade do Minho, e digamos, havendo os recursos, isso são aspectos que se devem evidentemente cuidar, sabendo-se que há essa desigualdade nas famílias que a Covid nos mostrou de uma forma muito clara, mas não vamos falar disso, que isso é uma outra questão última que vou depois falar. Nós hoje, entre tecnologia e os humanos, não há... Nós é que damos humanidade à tecnologia, mas não podemos tratar da tecnologia como um apêndice nosso. A tecnologia faz parte da vida. Basta observarmos os meninos, as crianças e como eles fazem. E não vamos ter medo disso, nem dizer não podes mexer, não faças, depende. Nós temos que estar com eles. Nós temos que os ensinar a usar a tecnologia. E para isso nós temos que estar com eles. Entregar a tecnologia assim, para eu ter tempo para fazer outras coisas, é que já é uma coisa um bocadinho diferente. Mas a tecnologia faz parte da nossa vida atual, vai fazer ainda mais. A inteligência artificial, do meu ponto de vista, e dizia há um bocado aquela pequenina entrevista, dizia eu, tem a vantagem de favorecer bastante algo que nós identificamos como importante na transformação do ato educativo com as tecnologias, porque no fundo é isso que nós queremos, mas até agora ela foi sempre muito reprodutiva, não é? Nós pomos o PowerPoint, vamos imaginar, mas a aula é tradicional, tudo isso. Ora, a inteligência artificial, como também se falou de manhã com o professor Enguita, permite-nos dar um caráter ativo, produtivo e transformativo a isto. E não dispensa ao professor de nada, porque o professor vai ter que ensinar a usar. Nós não, o programa, a inteligência artificial não nos responde de qualquer maneira, independente da pergunta que nós possamos fazer. E, portanto, estamos sempre a ser extremamente importantes. Os professores continuam a ter que ter formação, tudo isso. Finalmente, e para terminar esta questão, que aqui num interessantíssimo debate numa plenária do Conselho Nacional de Educação, que há algum tempo, foi aliás a proposta do debate sobre a educação de adultos, é esta ideia que nós temos que resolver problemas de alimentação, habitação e saúde. Não são as pessoas que têm que resolver. São outras entidades que têm que resolver esse problema. As pessoas não podem estar a resolver tudo, porque eles têm efetivamente estado a resolver o que podem. E nós, enquanto Portugal, que já fez um grande avanço, não conseguir resolver essas questões de base, continuará a haver sempre uma faixa da escola, e que só a escola pública abrange, que tem algumas dificuldades e que é extraordinariamente exigente para todos aqueles que lá trabalham e que lá estão também. E isso eu penso que é muito importante ter em conta.
Obrigadíssimo, professora Amélia Lopes. E, portanto, concluindo com os agradecimentos, agradecimento desta sertaginense, conselheira e professora, ao Sr. Presidente Domingos Fernandes, Carlos Miranda, ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas da Sertã, José Fernandes. Agradeço a oportunidade de desenvolvermos este seminário na Sertã, enquanto sertaginense, e até atrevo-me em nome dos sertaginenses, agradeço-vos a vós toda essa oportunidade e também um agradecimento à excelente e extraordinária equipa do Conselho Nacional de Educação, no seu conjunto, pelo trabalho e pelo carinho que nos têm demonstrado. E, com a autorização do Sr. Presidente, agradeço em nome do Conselho Nacional de Educação à professora doutora Ana Isabel Andrade, à professora doutora Amélia Lopes e ao professor doutor José Augusto Pacheco pelos extraordinários contributos que nos trouxeram hoje aqui à tarde. Muito obrigada, sim. Muito obrigada.